Graça e paz, amados irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui retornando para o quarto dia da campanha de orações Como Andar sobre as Águas Sem Naufragar. Campanha essa muito importante, muito edificante. Cada dia tem sido no tocante de profunda... Como é que eu posso expressar esse momento tão lindo, de tamanha importância para nosso dia a dia, nos preparando para algo que Jesus já planejou para a nossa vida, algo lindo, maravilhoso, porque Deus não vai deixar faltar um pingo de água na sua vida. Jesus está nos ensinando como andar sobre as águas sem naufragar. Porque nós tomamos, às vezes, decisões ou rotas sem consultar a Deus. Eu sempre falo que nós devemos apresentar o nosso problema a Deus e não resolver os nossos problemas sem dar o devido conhecimento a Deus. Mas antes de iniciarmos esse quarto e penúltimo dia, como andar sobre as águas sem naufragar? A impossibilidade de ter tudo sob controle traz consigo medo, mas também a chance de agir com fé. Quando Jesus lhe disse, venha Pedro, nem pensou como andar sobre as águas sem naufragar. Ele simplesmente deu um passo de fé. Esta campanha de 5 dias pode ser o primeiro passo para você confrontar o medo e as dúvidas. Em 5 dias, hoje sendo o quarto dia, você pode ser transformado pela fé. E a pergunta que eu faço, e eu tenho certeza que Jesus também faria, é a seguinte: você está preparado? No primeiro dia, nós falamos sobre o tema Para Além dos Números. Se você não fez a campanha, está chegando agora, então você tem um momento importante agora de se dedicar a esta leitura, né? Ler, se interagir na campanha. Voltando aqui o entendimento, né, para vocês compreenderem este quarto dia, no primeiro dia nós falamos para além dos números. Dos 12 espiões enviados para explorar o território, 10 retornaram com uma notícia ruim. As chances de vitórias eram mínimas. Só 2 outros disseram o contrário. Estatisticamente, a opinião de 10 representantes, além dos fatos objetivos, dos fatos objetivos, era mais plausível que a de 2. Nem precisa ser de exatas para acertar essa, né? Não precisa fazer conta, Excel, PowerPoint, Google. O mesmo também acontece numa sociedade calculista como a nossa, que se apoia em números, metas, cifras e likes para quantificar as chances de sucesso. Às vezes, não medimos as coisas na vida pela régua de Deus, e sim pelos nossos próprios valores humanos. Eu queria rapidamente aqui falar sobre likes, cifras, né? Hoje a nossa evangelização, né, ela está no Facebook, ela está no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, né? E essas redes sociais, elas são motivadas através de likes, né? Existe uma regrinha lá, mas isso aqui não é o fórum para isso. Posso até, mas algum dia qualquer, falar sobre o sentido dessas curtidas, dos likes, né? Do coraçãozinho lá do Instagram. Mas que tem pessoas que no mundo real publicam algo para expor a quantidade de curtidas. Por exemplo, eu acabei de publicar algo, eu vou ficar assim, ó, bitolado para ver quem é que está curtindo, quantas curtidas terão a minha publicação. Por exemplo, não tanto também para o homem como para a mulher, que faz exposição do corpo. E eu já vi situações, né, de mulheres baterem foto da parte de trás.
Ah, meu irmão, tu tá olhando? Não tem como deixar de olhar, sabe por quê? Nós estamos numa sociedade que a rede social ele acaba sendo até necessário para efeito de comunicação e de empregabilidade. Você tem que saber usar a rede social. Então, quando eu vejo que tem esses tipos de situações dentro da minha rede pessoal particular, eu vou lá e deixo de seguir a pessoa. Porque esse não é o padrão que o mundo quer. Se fosse no tempos antigos lá da época que eu era do mundo, seria a melhores do mundo. Eu não tô falando só pra mim não, homem, mulher. Tem mulher que também que vê lá, o cara tá saradão, bonitão, com uma coçunguinha lá, e fica, oh meu Deus, Jesus. Mas não é esse, não é o padrão que Deus quer. Não é essa régua que Deus quer que você use. Deus quer que você use a régua dele, que sim, são os valores que Deus quer te dar, não os valores humanos. Então, muito cuidado no que diz respeito à rede social. Tem gente que vai para desabafar na rede social, enquanto dobrar o joelho é a melhor solução. Jogar em diretos, ao invés de chegar e conversar. Então, utilizem essas metodologias que Deus tem nos ensinado através da Bíblia. Olha, a Bíblia foi escrita lá em mais de 2000 anos atrás e tem versos que parece que são feitos naquele momento, naquele exato momento o autor estava do nosso lado falando, não mentirás, não roubarás, não. Enfim, vamos voltar aqui para a campanha, que é o nosso foco. No segundo dia nós falamos sobre entre o bem e o mal. Se não houvesse maldade, seria impossível ser bom deliberadamente. Isso porque a bondade acontece quando escolhemos não ser maus, mas fazer o bem. No fim, a fé também é uma escolha. Então você vai escolher se você quer ter fé ou você não quer ter fé. Se você quer ter fé em Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, como você também pode, como tem no ocultismo, né? As ciganas que lê a mão, não sabe nem o que está fazendo, cara. Não sabe nem o que está fazendo aquilo ali. Estão servindo ao diabo. E tem gente que está querendo saber o futuro, vai lá. O futuro a Deus pertence, meu amigo. Se você quer seguir o bem, siga o conceito, o padrão de vida que Jesus quer lhe dar. Não tente adivinhar o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã aqui. Você vai naufragar, você vai andar na água, vai morrer afogado. No terceiro dia, nós falamos sobre escolher Deus. A fé, como Abraão experimentou, só é possível quando há margem para o medo e para a dúvida. Quando nem tudo é garantido, mas mesmo assim, decidimos sair e contar as estrelas. E hoje, neste quarto dia da campanha, iremos falar sobre o tema Mundo de Ponta Cabeça. Esse é o devocional de hoje e é o tema de hoje deste quarto penúltimo dia. O pensamento positivo, o simples otimismo e a última corrente das redes sociais não dão conta de mudar a realidade, porque não prevêem uma ação prática no mundo real. E como mudar de óculos sem mudar de ambiente. A gente enxerga melhor, mas tudo continua igual. A fé, porém, contrariando a passividade, é um movimento do invisível para o visível, uma forma de seguir em prol da transformação individual e comunitária no mundo às avessas. Sem muito saber do que viria no devocional, falo com a mão na Bíblia, de fato eu não sabia que o tema foi exclusivo falar sobre as redes sociais. Eu tenho certeza do que eu estou falando agora, eu estou completamente arrepiado, vem de Deus, estou plenamente convicto. Nem tudo que a gente vê e pensa, nem sempre a gente fala ou faz. Tomar atitudes de forma desenfreadas pode te levar à morte. Eu digo a morte física, sobretudo a morte espiritual. Então pensa bem antes de você tomar as rédeas da vida sem consultar a Deus.
Então, a fé, porém, contrariando a passividade, é um movimento do invisível para visível. Uma forma de agir em prol da transformação individual e comunitária no mundo às avessas. Que o Senhor nos conduza ao caminho correto, que nos oriente para todo sempre, Jesus. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a nova vida. No livro de Romanos, capítulo 12, nós vamos ler todo o capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou fazer em bloco o racional para a gente não se perder, né? Aqui o livro de Romanos fala sobre a nova vida. Aqui o tema de hoje fala sobre mundo de ponta cabeça. Então você está no mundo, você está perdido, está à deriva, está naufragando nos problemas. E hoje eu posso lhe garantir que Deus está lhe concedendo uma nova vida. A segunda palavra de Romanos 12, verso 1, em grego, é ron. Ela significa então, pois, portanto, consequentemente. É uma conjugação, o que significa que liga a parte anterior à posterior. E a parte anterior é doxologia. Muito pouco se repara neste detalhe. Em vez disso, popularmente, as pessoas se apresentam em dizer o que a gente deve se comparar bem. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Ou que Deus quer que a gente seja inteligente. Renovação da nossa mente. Aliás, são dois bons conselhos, mas o que isso tem a ver com a doxologia anterior, que por sua vez conclui todo o pensamento a respeito da misericórdia de Deus para os gentios. Por que nós iniciamos falando sobre misericórdia? É o seguinte: Paulo traça um plano glorioso para redimir os gentios como gentios e os judeus como judeus, por meio da fé e através de Cristo Jesus. Por que nós estamos falando sobre as misericórdias? Porque através das misericórdias do Senhor, as nossas vidas são renovadas. Irmão, por que você está falando sobre a nossa vida renovada? Porque a prática disso na vida dos crentes é no que diz respeito ao plano glorioso de Deus para renovar nossas vidas. Você está lá no mundo, você está preocupado com as redes sociais, com a quantidade de curtida, em se expor, em falar dos seus problemas, da sua vida, da mentira que você prega. Deus está querendo Paulo está querendo dizer que Deus tem uma vida qualificada para você e que os planos dele são infalíveis. Porque quando ele diz: apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele dá dicas bem práticas do que isso significa, dicas que muitas vezes vêm até da cultura geral e não específica ou exclusivamente das Escrituras. O que ele está querendo dizer é que este padrão de vida que você vive, que eu já vivi e que o Brasil, que o mundo vive, não são padrões de vidas que Deus quer que você tenha. Quando ele diz dicas de boas práticas, ele está dizendo
santo e agradável a Deus, porque pelas misericórdias do Senhor, transformação que Deus faz são renovação da nossa mente, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeição à vontade de Deus. Deus não está querendo que você fica nas redes sociais falando, né? Praticando o que você, de fato, você não é, que você não existe. A rede social é um submundo que você criou. E isso faz com que você naufrague. Como é que você vai andar sobre as águas se você vive num mundo irreal? Porque Deus quer renovar a sua vida. Então preste atenção, hoje é um dia decisivo para a sua vida, se você de fato quer sentir renovado. Dos versos 3 a 8, o devido uso dos dons espirituais. Olha só, Deus está te alertando para o dom que você tem, que é um dom bom. Não é um dom do mal, não é uma pregação do mal, não é uma falação do mal, não é uma fofoca, não é uma mentira, não é uma soberba que Deus está dizendo. Deus quer te falar sobre um dom que Ele te deu sem mesmo antes da sua conversão. Ele já preparou o dom para a sua vida. A palavra diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que em Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. E assim também nós, contudo, muitos somos só um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmerece no fazer. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Esses são os dons, os devidos uso dos dons espirituais. Porque nós sabemos que muitos possuem dons que usam para o mal. Por exemplo, nós temos o dom do falar, do profetizar. E ultimamente nós temos usado para pregar o mal, desejar o mal, espraguejar. E nesse sentido, quando Jesus te chamar para andar sobre as águas, você vai naufragar. Vamos entender o que o Paulo nos instrui aqui. Não pense em si mesmo além do que convém. A humanidade é uma característica fundamental do cristão em prol à mutualidade do corpo de Cristo, em reconhecimento do papel de cada um. A humanidade é uma característica fundamental do cristão em prol à mutualidade do corpo de Cristo, em reconhecimento do papel de cada membro. Então, preste atenção aqui que isso aqui é importante. Dentro da sua família sempre vai ter alguém que saiba fazer melhor o feijão, que saiba fazer o melhor arroz, que sabe fazer a lasanha, o café, ou até usar a torradeira para o pão. São dons. Se eu estou usando um exemplo aqui, né? Um exemplo, vamos dizer assim, pequeno, em relação à grandiosidade de Deus. Mas que quem saiba fazer o pão não menospreze ao que saiba fazer o café e não saiba o pão, e assim vice-versa. Que cada um deva respeitar o outro, para que nesta mutualidade consigamos pregar de fato o Evangelho.
a proposta do corpo de Cristo. Percebam que no versos de 4 a 8, porque assim como num só corpo temos muitos membros, preste atenção, hein? A palavra corpo, soma, tem um duplo sentido neste capítulo. Se refere à nossa pessoa toda. Preste atenção, hein? Do verso 1 a 3, como nós já lemos primeiro, né? Se refere à nossa pessoa toda, não só o corpo físico de cada indivíduo, mas também a nossa ação. Pois agimos por meio do corpo físico e porque a nossa ação emerge à nossa mente. Paulo entende que a apresentação dos nossos corpos, nossa pessoa toda, a integridade, né? Como nosso verdadeiro culto a Deus, é um exercício racional. A palavra grega lógico, neste primeiro 3 versos, Paulo ecoa a oração modelo dos judeus, que exorta os fiéis a amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso esforço e com todo o nosso espírito. Mas nos versos de 4 a 8, Paulo usa a palavra corpo de um outro jeito. Agora ele se refere não à parte material da nossa pessoa individual, ou seja, o corpo físico, mas ele se refere à reunião de todos os crentes. O corpo coletivo, o corpo social, neste caso, o corpo espiritual. Embora Paulo não diga, é possível deduzir dos versos anteriores que devemos cultuar a Deus com este corpo também. Isso é a nossa colaboração, a nossa comunhão e a nossa reunião também deverão agradar a Deus. E isso se faz quando cada membro do corpo exerce a sua função e exerce bem. Aqui não está dizendo, né, que cada um exerce a sua função e tem que ser menosprezado. Não. Que cada um exerça a sua função de forma impecável. Irmão, por que você está falando sobre as atribuições de cada ser humano? Porque o tema da campanha, que é um mundo de ponta cabeça, nós estamos falando que o mundo está de cabeça para baixo. E agora nós estamos falando do como o cristão ele pode viver de cabeça erguida. Não de cabeça para baixo, mas sim de forma reta, plana. Nós não estamos falando que nós devemos roubar, matar, adulterar, corromper a nossa carne. Aqui em nenhum momento estou dizendo que eu tenho que pegar agora a nossa rede social para fazer fofoca, porque muitos devem estar assim, ó. Aí fica assim o dia todo, ó. Ah, não, tá, rede social. Não, rede social. Não. Ih, ó, fulano. Não. Like, vamos dar like. Não. Deus não quer isso. Deus, ele está querendo lhe dar uma nova vida. Deus está dizendo que você tem dons, que você pode usar esse dom que é lindo e maravilhoso para pescar vidas, pescar almas. E agora eu chego na parte final do livro, do entendimento da leitura e do racional do livro de Romanos, que é do versos 9 a 21. As virtudes recomendadas. Preste atenção. Você que está aí assistindo agora este 4º dia no YouTube, no Facebook, ou está ouvindo no WhatsApp. Futuramente estará ao vivo na nossa rádio web, né? Nós estaremos fazendo esse link, né? Interagindo, né? Ao vivo. As virtudes recomendadas. Preste atenção neste último trecho da leitura e do encerramento do 4º dia. Dos versos 9 a 21, a palavra diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhais as necessidades dos santos,
praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz de todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, preste atenção, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o que comer. Se tiver sede, dá-lhe o que beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vença o mal com o bem. No versos 9, a palavra diz, o amor seja sem hipocrisia. Olha o que Paulo nos alerta. O amor é o princípio régio da vida cristã e ele não deve ser fingido. O único ódio apropriado na vida cristã é o ódio ao mal. Isso tudo está naquele contexto lá, né? Aqui é um mundo tá de ponta cabeça, né? Aqui Deus está nos alertando de como devemos exercer a nossa vida cristã, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor cristão se define pela incrível disposição de contar o próximo como melhor, não meramente igual. O amor cristão se define pela incrível disposição de contar o próximo como melhor, não meramente igual. Nos versos 11, tanto nas tarefas cotidianas quanto na vida espiritual, o cristão é esforçado. Não há lugar para preguiça. Aqui é um alerta, hein? Preguiçoso não é do reino de Deus, não, hein? Você que está aí botando boi na sombra, ou você que induz as pessoas para fazer a sua tarefa diária, ou você se beneficiar do esforço do próximo, atirando o cavalinho da chuva. Uma hora o tapete vira, hein? No versos 13, a vida cristã se caracteriza materialmente pela generosidade e pela hospitalidade, não apenas de amigos, mas também de pessoas de fora do seu grupo. Eu queria chamar um alerta aqui para esse versos 13. Já não é a primeira vez que eu presencio isso. A pessoa, ela se diz ser de Deus e ela diz que ajuda o próximo. Esse próximo que ela ajuda é algum amigo dela. Ela quer ficar bem com aquela pessoa, então ela faz aquela generosidade, dizendo que está pegando do dela e dando para o próximo. Ou senão, ela tem condições financeiras, ou o cônjuge, ou o marido, ou a esposa, né? E ela diz, faz uma caridade para aquela pessoa que precisa. Vou mais à frente. Quando ela diz que ajuda o próximo, de fato ela ajuda alguém que é fora da comunidade ou do convívio dela. Ela dá produtos estragados, achando que está fazendo bem ao próximo. Ela pega o pior, a sobra de tudo que está apodrecendo, ela serve ao próximo. Generosidade. Você não está sendo generoso nem generosa. Preste atenção nessa atitude. Nem tudo que reluz é ouro. Versos 14.
Abençoar é o verbo principal que descreve o trato cristão, inclusive em relação a pessoas hostis. No verso 16, não seja orgulhoso, mas aceite serviços humildes, que ninguém fique pensando que sabe de tudo. No verso 17, não pague a ninguém o mal com o mal. E eu encerro no verso 21. Não deixe que o mal vença você, mas vença o mal com bem. Há um tempo atrás eu vi um adesivo muito lindo. É bom ser do bem. E muito em linha com este último verso do capítulo 12. Não te deixes vencer do mal, vença o mal com bem. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, estamos chegando agora no final do 4º dia. A fé, contrariando a passividade, é um movimento do invisível para o visível, uma forma de agir em prol da transformação individual e comunitária no mundo às avessas. Não deixa que o mal vença você. O mal é o mundo. São os influenciadores das redes sociais, das revistas, das novelas. Mas vença o mal com bem. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Curvem a cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta rica palavra, Pai. Abba, Pai. Neste exato momento, o Senhor visite esta alma aflita, esta alma que está gemendo de dor, meu Pai. Esta alma que só vive de aparência, que vive se enganando, meu Pai, enganando a si própria. Para este homem, para esta mulher que já tiveram o seu relacionamento destruído, que o Senhor transforme essa dor em amor. Que o Senhor faça esta pessoa que está com o coração irritado, com ódio, às avessas, meu Pai. Essa pessoa que só fala que vai se vingar, que vai se vingar, que vai se vingar, que ela hoje seja transformada, meu Pai, a tratar o mal, a vencer o mal com bem. Que o Senhor freie essa língua desta mulher que está afiada para denegrir essa pessoa que lhe fez tão mal. Eu creio que o Senhor está agindo na vida dela. O Senhor está transformando essa dor em uma nova história. Eu aproveito este momento de oração, meu Pai, para que o Senhor interceda por estes moradores de rua. Que o Senhor interceda nesta mulher que está sem teto com seus filhos, alimentando com sobras que encontra nas latas de lixo. Que o Senhor possa tocar um coração deste homem que tem condições de ajudar, meu Pai, mas que ele está limitado, a praticar o bem. Que o seu Filho Jesus entre agora nesse leito da morte, meu Pai, nos hospitais, onde tem esse choro, esse grito, esse gemido, pedindo misericórdia, meu Pai, mas que o Senhor faça o melhor por esta vida que está ali sofrendo, Senhor. Que o milagre seja feito como foi feito em Lázaro, meu Pai. Aleluia, aleluia. Que o Senhor hoje, meu Pai, arrebate essas pessoas que estão aí vivendo de um mundo eletrônico, num mundo que não é real. Em nome de Jesus eu agradeço, meu Pai, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Uau!
Graças a Deus, graças a Deus. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Obrigado por estar até agora participando deste quarto e penúltimo dia da campanha. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu aproveito esse momento para pedir que você compartilhe esse vídeo no Facebook, para você que está aí no YouTube, que você dê um like, que você se inscreva no nosso canal, que você comente do que achou da palavra. É importante para nós. A paz do Senhor a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.